amigos e amigas de todo o Brasil e de todo o mundo, que eu acho que esse podcast vai alcançar os mais diversos, longínquos cantos desse planeta. Por enquanto nós somos internacionalmente desconhecidos, mas já é né? Já estamos começando bem. Felicidade de começar mais um episódio do Casa. Dessa vez, Pastor Oswaldo está florido, né? Dessa vez o nosso elenco tem aquela leveza, né? Aquele toque, aquela criação de Deus, né? Abençoada. Esse momento, estamos aqui com duas mulheres ilustres, né? Que já participaram do nosso primeiro e do segundo episódio, né? Mas quero, por favor, se apresentem novamente para que o público possa ter o deleite de ouvir a voz de vocês. Oi, pessoal, Lia, falando aqui novamente com vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio passado, porque esse, não sei não, mas eu acho que vai superar aí as expectativas, né? Oi, gente, boa noite. Aliás, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo, né? Que horas você está ouvindo esse podcast? Nós queremos saber. De manhã, acordou, né? Tá indo pro trabalho. No trânsito. Cara, eu geralmente escuto, vou aqui confessar, lavando a louça. Boa. Bom, já vai. Eu gosto. Então, oi, pessoal, meu nome é Marília. E eu tô aqui também pela terceira vez, né? Participei do primeiro e do segundo junto com a Lia também. É um prazer muito grande, expectativa, o tema tá muito bom. Espero que a nossa conversa flua e seja inspirada aqui hoje. Bom, eu sou o pastor Oswaldo, ou Oswaldo Júnior, como você quiser, né? E também tô feliz demais, esse podcast tem sido um tempo de crescimento demais para minha vida, né? E eu espero que hoje tudo aquilo que a gente vai falar aqui abençoe demais a vida de você, porque agora nós estamos não apenas nas nossas plataformas de podcast, mas nós estamos também no nosso YouTube, no canal da IP Nova Jerusalém. Show de bola. E aqui que vos fala, Natan Martins, o seu host. E tô muito feliz, né? Eu acho que certas coisas a gente tem que dizer que esse podcast tem recebido elogios. Pessoas têm chegado dizendo que estão sendo edificadas, então muito obrigado, né? Primeiro a Deus que está permitindo esse projeto acontecer, mas a você que tem nos dado feedback, a gente quer ouvir você, a gente quer poder construir esse bate-papo, essa ideia, ouvindo você é muito importante, então chega na gente no Instagram da igreja, comenta o que você achou, comenta temas. Por favor, se você conhece a gente pessoalmente, chega no inbox, por favor, diz assim, cara, queria ouvir sobre isso, esse tema eu acho interessante. Então, por favor, queremos ouvir você para construir os temas dos próximos episódios. Quem sabe a pessoa pode estar aqui também no próximo episódio, né? Se partir uma conversa bacana, a gente construir algo junto a gente pode estar aqui com algum convidado, um amigo ou alguma pessoa que se comunicou com a gente. Acho que tem espaço para isso também. Total, aqui você vai se sentir em casa. E hoje, nós já falamos, Natanzinho, a gente já falou sobre sucesso, sobre felicidade, falamos sobre fracasso e hoje nós vamos falar sobre o quê? Eu tenho tatuado aqui, não sei se a câmera vai ver, mas é o símbolo, né, que perpassa todas as igrejas e o entendimento do evangelho, que é a cruz, né? E acho que nesse momento a gente vai recapitular um pouco e conversar sobre o que a gente vem construindo, porque esse episódio ele só vai fazer sentido por completo se você ouviu os 3 primeiros. Então já fica, né? Se você não ouviu, vai lá, escuta o primeiro, segundo, terceiro, faz esse esforcinho que vai valer a pena para o entendimento, né, o bate-papo que a gente está tendo. Então, meninas, vocês que estavam aqui no primeiro, a gente conversou sobre o conceito e essa ideia do sucesso. E aí? E aí, né? Aquele resumão. Vai lá. Assim, vamos lá. Então, primeiro, o sucesso. A gente conversou sobre como... Muitas coisas a gente conversou, né? Foi muito rico. Mas o que me vem à mente, assim, que ficou... É aquela questão do propósito, da identidade, né? Tem tudo a ver com o nosso conceito de sucesso. E isso está totalmente ligado à cruz, né? O que a gente vai conversar hoje à noite.
Foi isso aí. E o sucesso a gente viu que é mais uma coisa de você saber quem é você em Cristo, a questão da identidade, e deixar que as expectativas que os outros têm sobre você, essa expectativa seja dada por Cristo. Porque Ele vai te dizer quem é que você é, porque Ele te formou. Então, Ele vai falar para que você nasceu. E aí a questão do sucesso está muito ligada com essa questão do que é que eu quero aparentar e o que é que eu realmente sou, né? Bem. E um ponto legal, assim, que todos os 3 primeiros episódios, a gente meditou e conversou sobre uma reformulação do que é esse tema, né? Do que é essa palavra, trazendo um significado diferente. E aí a gente também falou sobre felicidade, né? Sobre essa capacidade e essa busca que o homem tem, não só de ser feliz, mas de buscar essa felicidade, né? Nós fomos criados por Deus para uma plenitude, né? Assim, acho que é interessante a gente dizer isso, essa questão de ser completo em algo que nos satisfaça verdadeiramente, né? Mas a gente sabe que tem muita gente buscando muitas coisas para ser feliz, né? Então são os riscos dessa procura, dessa busca, aonde, como, que forma. E aí a gente acabou chegando, né, nesse consenso de que a nossa felicidade também está em Cristo. Mas para não parecer apenas clichê, né, dizer que o nosso sucesso está em Cristo e que a nossa felicidade está em Cristo, nós falamos também sobre ser alguém fracassado, não foi não, Nathan? Foi. E o que perpassa o entendimento do fracasso, né? Que primeiro, como nós damos valor a certos fracassos e outros não, né? Como a sociedade nos leva, e nós mesmos, nós temos a tendência de pegar fracassos que são muito mais sociais, né? E dar uma importância muito grande, e esquecemos de dar a real importância do fracasso que é desagradar a Deus. E também a gente passou sobre entender como esse fracasso relacional, né? Como entender Deus no meio desse fracasso. Então a gente conversou um pouco sobre isso. Tá, beleza. E como é que entra a cruz nisso tudo, né? Eu acho que eu queria ser assim, um pouco bem da base, né? E a gente discutir o que significa o momento da cruz. A morte de Cristo ali, quando fala desse momento, assim, qual é o significado de cada um aqui sobre esse momento tão importante? A cruz, ela revela o nosso pecado, né? Ela... Tá vendo por que tem as mulheres aqui? Mas podia botar os caras aqui, os caras não vão ter... Vou pegar meu celular, vamos se encontrar lá embaixo. Cara, em 5 segundos de fala. Desculpa, é que eu tenho que validar. Aí eu fico envergonhada, né? Fique não, continue. Mas a cruz, ela revela o nosso pecado. Se não fosse o nosso pecado, não precisaria ter a morte de cruz, a morte de Cristo. Então, ela revela que nós não somos capazes de nos salvar, que nós precisamos da misericórdia de Deus, né? Ela vai nos dizer que, na verdade, nós não somos nada sem Ele. E sem Ele, o preço do pecado é a morte, né? A morte eterna. E esse seria o nosso destino se não fosse a morte de cruz. E ao mesmo tempo, ela já representa a reconciliação, né? Então ela mostra a realidade da nossa mazela, do nosso pecado, do nosso erro, né? Quem nós somos. E ela já, ao mesmo tempo, mostra a reconciliação, que Cristo, que não tendo essa mazela, esse pecado, esse erro, Ele foi lá, tomou o nosso lugar e nos reconciliou com Deus através da morte dele na cruz, né? Então é a maior possível esperança e a maior possível fonte de alegria e de sentido que a gente pode ter, que é a reconciliação com o nosso Criador, que é a possibilidade de voltar para a nossa fonte, né? Oswaldo, se talvez um recém-convertido perguntasse assim, o que significaria a cruz, assim, o que você responderia? Ixi, cara, acho que é uma conversa para muito tempo, né? Mas basicamente, assim, talvez repetiria muito do que as meninas disseram aqui, tanto a Marília como a Lia, mas eu também falaria que por mais incrível que pareça, a cruz é
não é o fim, né? Na verdade, é o começo de muito da nossa vida, o que diz respeito à nossa vida. É óbvio que a cruz não seria suficiente sem a ressurreição, né? Mas isso é outra conversa, porque eu fico imaginando quantas pessoas, né? Se parar para pensar, eu gosto muito de pensar nessas realidades que a gente às vezes não discute, né? Mas, cara, quantas pessoas nós poderíamos ter visto naquela época se dizendo ser o Cristo, cumprindo as escrituras, morrendo, dizendo que era o Filho de Deus e que estava se entregando, e que realmente morreram, mas só há sentido na cruz com a ressurreição de Cristo, né? É lá que ele vence a morte, né? Mas eu acho que a Lia falou sobre um entendimento, né? Uma concepção de entendimento. É por causa da cruz que eu me entendo pecador, é onde faz sentido. A Mari falou sobre essa questão da reconciliação. E eu gosto de trazer, cara, essa visão de ressignificar. A cruz de Cristo, e quando você olha para a cruz, que era um sinal ali de vergonha, de morte, de fracasso, ao olhar da sociedade. De humilhação, né? De humilhação, boa, de humilhação. Você tem ali, e cara, é interessante, como a presença de Cristo, talvez até a cruz sozinha, ela não faz sentido, né? Assim, a gente precisa olhar no Cristo na cruz para ela ter esse sentido de ressignificar as coisas. E quando o Cristo entra na cruz, ele ressignifica aquilo. E agora o que ao olhar da humanidade era um ato de vergonha, agora era o maior ato de glória de Deus, né? Assim como onde Cristo passa, ele ressignifica as coisas. Aqui, a cruz de Cristo é uma ressignificação da própria morte em si, né? É esse fator interessante que faz a morte de Cristo ser a nossa vida. É Cristo na cruz que faz ressignificar o sentido das nossas vidas. Então eu gosto muito de dizer isso para as pessoas. Cara, Cristo morreu pelos nossos pecados, não somente para ressignificar essas coisas, mas também para provar para a gente que Deus é justo. Aonde é que Deus é justo? Cara, Deus, ele abomina o pecado. Ele é algo que entristece o coração de Deus ao ponto dele não suportar. E Deus é um Deus justo, então alguém tem que pagar por esses pecados. O pecado da humanidade. E nós não temos essa capacidade, e ele entrega o seu próprio filho para se manter um Deus justo, mas ao mesmo tempo ser um Deus gracioso e nos fazer ter vida a partir dessa cruz. Ouvindo vocês, me vem à mente que assim, a cruz ela precisou acontecer. A cruz não foi um acaso. A cruz não foi apenas uma bondade. Não, eu já fiz tanta coisa boa aqui na Terra, né? Vou morrer ali para vocês terem um mártir, um mártir, né? Não foi isso. Ela precisou acontecer. Eu acho que nesse ponto da gente definir o que é contribuindo com tantas falas bonitas aqui, assim, ela precisou acontecer. Então, tem um significado ainda maior. Mas vamos lá, Só para acrescentar, Natan, porque por favor. Tem muito a ver aqui com o que você acabou de falar, é que a cruz não foi um erro de percurso. Ela não foi, foi porque Judas traiu Jesus. Não, ela já teria que acontecer, né? Não foi, foi um erro aqui que deu na história, mas ela já fazia parte de um plano eterno, né? Deus, desde a criação, desde a formação do mundo, ele já tinha formado o Cordeiro de Cristo, que traria a salvação para o mundo. Então, não foi nada ao acaso, né? Já fazia parte do plano perfeito de Deus, que é um Deus que não mente, é um Deus que faz o que promete. Ele prometeu que salvaria a humanidade do pecado, prometeu que enviaria o seu filho, ele cumpriu. Então, a morte de Jesus teve que acontecer porque fazia parte do plano de Deus, né? E a cruz não foi o fim, né? Então, não é porque acabou ali, então foi só o começo de toda a história, né? É verdade. E assim, eu tava pensando aqui quando você falou, né? Como explicar para um novo convertido, alguém que não é cristão, né? Como assim essa história de cruz? Eu aqui, setembro de 2021, Fortaleza, Ceará, escutando um podcast Spotify.
qual é a relação que isso tem com Jesus Cristo de Nazaré, na Judéia, há 2000 anos atrás, tendo que estar numa cruz romana, num monte. O que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu moro no Ceará, meu irmão. Né? Então, tipo assim, isso pode ser um pouco longe demais. Isso pode parecer abstrato demais, uma história. Nossa, isso é uma história, né, da Filosófico Bíblia. demais, né? É, filosófico ou até distante, assim, uma história, beleza. Um Marte, um mestre. Tem tantos mestres na história, tem tantos exemplos históricos, né? Então, eu acho que a gente lembrar do significado disso esclarece muita coisa, né? Então, isso que a Lia falou, isso tinha que acontecer, era o plano de Deus, né? Então, Deus, o Criador de todas as coisas, ele é eterno, ele é atemporal, ele não é humano, ele não vive nessa dimensão, ele não é como nós, né? Mas ele nos criou e ele nos amou, e apesar do nosso erro, do nosso pecado e da nossa incapacidade de ter essa relação com ele por conta das nossas diferenças de natureza, né? Ele fez esse plano para vamos fazer acontecer, mantendo a sua justiça, mantendo o seu amor, a sua misericórdia, né? E aí, em algum momento da história, esse Deus se encarnou, enviou seu filho. E em algum momento da história isso tinha que acontecer. E em algum lugar, espaço temporal, isso tinha que acontecer. E o momento da história foi esse momento, há 2000 anos atrás. E o lugar foi na Galileia, através do povo de Israel e tudo. Então, a gente pegar esse plano maior, né, essa ideia maior de que, tipo, a humanidade toda é muita coisa. É muito tempo para trás de Jesus, é muito tempo para frente de Jesus. Mas aconteceu Jesus. E foi naquele tempo, naquele espaço. E isso significa muita coisa porque até a própria... o esvaziar-se de si mesmo que Jesus fez, né? Ele saiu dessa dimensão... Ele deixou por um momento, né, a sua glória, o seu trono eterno, cheio de tudo que ele tinha, para poder se resumir e reduzir à forma humana, né? E estar nessa terra e ser como um de nós, né? 100% homem, mas 100% Deus. E acontecer e sofrer e morrer a morte de cruz e fazer o seu sacrifício, né? Então, é importante a gente saber todo esse background para poder fazer sentido. Não é só uma história que aconteceu lá em Israel, que tem a ver comigo. Tem a ver comigo que é tudo isso, é o plano da salvação, né? Eu sou humano, faço parte da humanidade e Jesus, ele pagou o preço do meu pecado, né? Naquela época. E que bom a gente poder viver nos dias atuais, depois disso, né? E saber conhecer essa história. E a cruz, ela revela a natureza também humana de Cristo, né? Porque eu sempre faço esse exercício e toda vida que passa o filme Paixão de Cristo, acho que todo mundo já ouviu falar, ou já viu esse filme, não tem como você não, em certo momento, você se imaginar naquilo ali e sentir na dor. Sentir a dor, sentir assim o peso, o cansaço, o sangue sendo derramado ali, aquele que e eu acho impressionante isso, porque ao mesmo tempo que a cruz ela revela a divindade de Deus, ela traz, né, como você falou assim, né? A humanidade. Né? Então tem esse... Tu falou uma coisa aí, Natanzinho, não sei, você deve saber porque você é o cara, né, o homem dos vídeos, né, que nem diz o Ednilton, que é presbítero da igreja. Tem um rapaz lá que é o menino que faz as coisas dos vídeos. Mas tem algo interessante nesse filme da Paixão de Cristo, que é o filme do Mel Gibson, né, não sei se você que está escutando também sabia, ou você que está assistindo, que aquela cena que o cravo entra na mão, né, de Cristo, o próprio Mel Gibson gravou aquela cena. Aquela mão ali não é do ator do filme, é a mão dele, porque o que ele queria simbolizar é que a morte de Cristo diz respeito a ele, né, assim, aquela cruz era para ser dele e não de Cristo, né, então assim, é apenas um fator ali interessante que também nos faz refletir, né, sobre essa realidade. Sim. Total. E eu ainda digo mais, já que tocou a bola pra mim, Ixi, esse filme... Vou falar. Esse filme, ele teve vários aspectos de produção, assim, muito loucos, assim. Um ator tomou um raio nele, ele sofreu hipotermia. Então, assim, olha que louco, né? O peso da história
narrativa ali, ficcional por ser um filme, foi percalços muito loucos, mas quem quiser mais, bota aí no YouTube, Bastidores, filme Paixão de Cristo, tem muito vídeo explicando. Fiquei né? curiosa. Eu também agora fiquei curioso. Tem muita história louca. Beleza, né? Acho que conseguimos de uma forma muito humilde, né, trazer uma base, né, do significado da cruz, da relação dela com os nossos pecados, com eu e você hoje em dia. E a gente vamos tocar a bola aqui pra gente não ficar, pra não chover no molhado, né? Ser aquela história pra não chover no... Falar o que todo mundo já falou, né? Exatamente. Mas como que a gente pode relacionar, e aí eu vou tocar para as meninas, a cruz com o sucesso? Com o que a gente vê muitas vezes no Instagram, vê na televisão, vê nos nossos conceitos. Como é que a gente pode relacionar ela trazendo uma coisa real assim para o nosso dia a dia? Então, naquela época, né, quando a gente lê lá em Mateus 27, anotei aqui para não falar errado, Boa. Nós vemos que para aquele povo, aquilo ali era totalmente o contrário de sucesso, né? A morte na cruz era uma coisa realmente humilhante. Tanto é que ao lado de Jesus tinham ladrões, então não era uma morte simples de ser interpretada pelos outros, né? A pessoa que estava ali, ela com certeza fez alguma coisa muito ruim. E aí a gente vê pela narrativa que as pessoas indagavam para Jesus: se você não é filho de Deus, por que você não pede para ele lhe salvar? Salve a si mesmo. Então o povo já jogava na cara o insucesso, né, na mente dele, de dizer: você não é Deus e tá aí na cruz? Como assim? Não faz sentido. Porque o sucesso é o quê? O sucesso é você ser o bem-sucedido, tá no patamar alto, mas ele estava no lugar de maior desmérito, né? Então, fazia um contraponto essa questão do sucesso que a gente pensa com o sucesso de Jesus, com o sucesso da Bíblia, justamente por conta disso. E aí é o que envolve o quê? A sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, né? Então, nesse contraponto, a gente vê exatamente isso. Pra gente, nós humanos, isso é loucura. Mas para a sabedoria de Deus, isso não é loucura nenhuma. Isso era o que precisava ser feito e era o sucesso que Deus determinou, né? Verdade. E ainda sobre sucesso, eu acho que, assim, tem tudo a ver quando a gente lembra, voltando um pouco do que a gente falou no primeiro, né? Se a minha identidade e o meu propósito estão ligados à cruz, a minha definição de sucesso foram atualizadas com sucesso. Eu vi os... Né? Então, assim, muda a nossa perspectiva, muda o que é, tipo, estou sendo bem-sucedida, né? Se eu estou vivendo os valores que a cruz traz para mim, se eu estou vivendo, me deixando ser levada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, e atingir esses objetivos, que são diferentes dos objetivos quando não tem essa visão. Quando eu quero só, enfim, satisfazer o meu ego, satisfazer os meus próprios interesses, né? Então, muda muito a perspectiva, né? De tudo e do sucesso, com certeza. Eu lembro que naquele dia lá do episódio 1, que eu falei, assim, não há nenhum problema em chegar em algum lugar. Aos olhos humanos, inclusive, né? Assim, como o Moisés falou, nessa questão horizontal, né? A forma da gente olhar como ser humano um pro outro. Não tem nenhum problema a gente alcançar algum lugar, estar em algum lugar, conquistar coisas. Não há problema nisso. Não acredito que Deus não quer que a gente tenha dinheiro, que a gente seja bem sucedido profissionalmente. Não acredito que Deus não queira isso. Agora, há uma coisa que Deus quer acima de todas as coisas, que é que a gente faça o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E estar em um lugar, ter alguma coisa e não reconhecer que existe algo maior do que isso, a gente não vai ser bem sucedido em nada.
A gente pode ter todas as coisas, a gente pode ser dono de tudo, a gente pode ter as melhores coisas dos melhores momentos, tá no hype, como a galera fala, né? As melhores viagens, likes, ter não sei quantos mil seguidores. Não adianta. Se a gente estiver lá e não fizer o que Deus quer que a gente faça, não adianta. Aí lembrei do que a Lia falou. Jesus está lá, indo para o lugar de humilhação. E aos olhos da sociedade, ele está... Isso é um contraste muito grande, porque as pessoas olham como um derrotado, como alguém que está perdendo. Mas qual é o coração de Cristo naquela hora? É um coração feliz, vitorioso. Feliz porque está cumprindo a vontade do Pai até o fim. Com dor, em muitos momentos, né? Sofrendo em alguns momentos. Né? Muitos. E diga-se de passagem, não sofrendo até sozinho, em momentos caminhando com seus discípulos, e até quando ele vai orar, ele leva os seus amigos mais próximos. E eu acho interessante nessa característica desses amigos mais próximos, que o texto de Lucas diz que era a distância de uma pedra lançada. Então, assim, era uma proximidade, não só alguém de que sabe onde eu estou, mas está comigo aonde eu estou, né? Então, dentro dessa realidade, o sucesso em Cristo passa não por uma realidade do que ele está fazendo agora em terra, mas porque acima de qualquer coisa, ele está cumprindo a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele morresse na cruz. Poderia ter sido qualquer outra coisa, independente se foi na cruz ou aonde foi, é porque Deus designou que fosse na cruz, que o filho dele iria morrer na cruz. Mas independente de aonde seria, era cumprir a vontade do Pai, fazer o que o Pai mandou, sabe? E tem uma oração que Jesus faz poucos momentos antes de morrer, e ele orando pelos seus discípulos, é a oração que ele faz pelos seus discípulos, ele fala que Deus se alegre pelo cumprimento da vocação dele. Ele fez o que Deus mandou, sabe? E eu acho que essa identidade do sucesso desconectada com o contraste do mundo é difícil. Se a gente não tiver esse contraste, porque em muitos momentos a gente não vai estar aonde a sociedade quer que a gente esteja, se a gente quer cumprir aquilo que Deus está mandando. Em alguns momentos a gente pode até estar, mas em muitos momentos a gente não vai estar. E é nesse equilíbrio que a gente precisa ter essa realidade do sucesso, né? Total. Você estava falando aí, Júnior, eu lembrei da história do... Quando Lutero, ele teve uma vida no monastério, né? E depois ele sentiu que o chamado dele, na verdade, era para a vida civil. Exatamente. E aí quando você fala que isso, a vontade de Deus, nós devemos estar... O sucesso é a gente cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E isso pode e é diferente para cada pessoa. Nós temos o mesmo Deus. Nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo espírito, nós temos a mesma palavra, nós estamos firmados na mesma rocha. Mas a vida de cada um aqui é diferente, né? Então, nem todos têm o chamado para a mesma coisa, né? Nem todos têm o chamado para ser médico, para ser advogado. Exato. A minha medicina se resume a colocar band-aid. É o que eu sei fazer. Dorflex. Pois é. Então, eu lembro do que o Moisés falou, não sei se foi do sucesso, acho que foi do sucesso, que é bom que a gente dê o nosso melhor no que Deus está colocando diante de nós, na nossa mão, né? E muitas vezes a gente quebrar esse paradigma de tipo assim, ai meu Deus, por exemplo, você falou de ser bem-sucedido, né? Então, tipo assim, que bênção se eu for muito bem-sucedida, se eu for próspera, porque eu vou poder abençoar mais pessoas no local onde eu estiver, com os recursos que eu tiver, né? Então, esse exemplo do Lutero eu acho legal, porque tipo assim, é claro que Deus quer que Lutero esteja na vida de monastério, que ele seja um monge recluso, mundo, né? Isolado e viva só lendo a Bíblia. Mas não foi. Deus estava chamando ele para a vida civil e foi quando ele saiu e frutificou e tudo. Então, assim, era a vontade de Deus para ele, né? Então, é importante a gente ver que isso, a gente ter esse discernimento de qual é a vontade de Deus para a minha vida, para eu poder ir com tudo, né? E dar o meu melhor e frutificar pela graça dele. Tem um ponto da cruz, assim, que relacionado com o sucesso, que eu vejo em relação a tempo, né? Porque a cruz, ela era um sofrimento de muitas horas, né? E assim, pegando com o sucesso. Hoje ninguém quer ter um sucesso que dure algumas horas ou alguns dias. Quer que seja um local que vai ser constante.
Eu não posso não ter o sucesso, né? Se eu peguei o gostinho ali dele, qualquer que seja o seu conceito ali, eu quero continuar nele, eu quero que ele... e que ele aumente, né? Agora, que louco a gente pensar que tem a ver com o tempo, né? A relação dele ali, porque a cruz ela tem uma ligação de eternidade, né? Ela nos direciona a uma vida eterna. Ela não está ligada a um momento, né? Ela está sempre levando a gente a refletir sobre uma relação eterna. Deus não disse assim, tá bom, vou colocar meu filho para morrer, pagou os pecados, beleza, a gente não tem mais relação. Não, ele quer relacionar com a gente de forma eterna, né? Quando a gente lembra disso, que não é um sucesso momentâneo, que é um sucesso que vai... Aí tudo passa a ter um novo significado, né? Ou algumas coisas passam a não ter mais sentido. O contrário, né? É o contrário. Quando a gente olha para essa figura do Cristo lá na cruz e pensa no sucesso, a imagem que vem na minha mente quando eu fico pensando na cena em si, eu fico pensando em uma sociedade que acha que está certo e um Deus que tem convicção de que está certo. Algumas pessoas têm convicção, inclusive, também que estão certas. A imagem que eu quero desenhar é sobre muitas pessoas que acham que o cara que está morrendo na cruz está morrendo envergonhado. E ele tem a convicção de que não está morrendo envergonhado. E eu acho que em muitos momentos é essa convicção que precisa tomar conta do nosso coração. A mesma do Cristo na cruz. Que em muitos momentos a gente não está diante da sociedade, naquilo que a sociedade colocou sobre nós como o melhor. E não está sendo aplaudido. Não está sendo aplaudido, mas porque nós estamos obedecendo à vontade do Pai, nós temos convicção de que é o melhor. Embora isso esteja doendo, embora isso seja um sinal, seja diante da sociedade, um local onde ninguém quer estar. Eu acho muito legal isso, sim. Ninguém quer estar na cruz. Ninguém gostaria de trocar de lugar com Cristo. Ninguém diz assim, olha, desce daí porque eu quero ficar no teu lugar. Ninguém está pensando assim. E em muitos momentos da nossa vida de sucesso, quando a gente está vivendo uma vida com Deus com compromisso, em muitos momentos a gente vai estar no lugar da cruz. E em muitos momentos as pessoas não vão querer trocar com a gente. Porque o local que a gente está não é o lugar para ser aplaudido, não é o local onde há beleza, glória... Não tem isso. Então, acho que a gente precisa refletir também um pouquinho sobre isso. Eu acho que tudo que vocês falaram tem muito a ver com a questão da felicidade, né? A gente às vezes entende que o sucesso está atrelado à felicidade. Então, se eu tenho sucesso, eu sou feliz e o contrário também, né? E aí a gente vê na cruz que a felicidade, na verdade... aqui nesse momento de Jesus, foi se esvaziar e tomar para si o pecado do outro, né? Então, às vezes, quando a gente vê alguém da nossa família, nossos amigos com algum tipo de sofrimento, você fica ali de cima, de lado, dizendo, olha, que barra, né? Fico muito triste com você. Imagine você pegar para si, se tornar maldição, né? Porque tem aqui, deixa eu ler para vocês aqui. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é em Gálatas 13. Então imagina você tomar para si uma maldição que nem é sua, porque às vezes a gente não queria pagar nem nossos próprios pecados, né? Quanto mais dos outros. E aí, numa perspectiva de felicidade, também fica há um contraponto muito grande justamente por conta disso. Porque aqui ele não está se satisfazendo, né? Ele está cumprindo uma ordem de Deus. E aí aqui é quando ele encara a soberania de Deus como aquilo que deveria ser feito e puxando para a nossa realidade, que é difícil por conta da nossa carne humana, porque apesar de Jesus ter sido 100% humano, ele era 100% Deus, né? Não tinha nenhum pecado. Acho que é um sentimento... tenho certeza, é um sentimento que nós nunca vamos ter de tomar para nós o sofrimento de outra pessoa, né? No podcast lá que a gente falou sobre felicidade,
eu comecei o podcast dizendo que felicidade estava diretamente ligada ao serviço. Não sei se vocês lembram, quem escutou vai lembrar disso. Porque tá, assim, se você parar pra pensar, às vezes que você serviu alguém, você sai com aquele sentimento, é diferente, as pessoas vão fazer uma ação social, elas saem de lá, cara, eu tô me sentindo tão bem, assim, algo tão bom que eu tô aqui e não sabe explicar o que é. Mas, na verdade, não é um sentimento qualquer, não é ali uma percepção de fazer algo bom. É a certeza de que nós estamos fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer. E eu fico pensando exatamente na felicidade de Cristo em fazer a vontade do que Deus estava mandando ele fazer, a sensação que ele tinha. Esse mix de dor, porque está olhando para um mundo em pecado, mas ele está vivendo um momento de felicidade no contraste com a dor, porque está fazendo aquilo que Deus estava fazendo. Teve uma pesquisa de um cara nos Estados Unidos que ele fez o seguinte: ele foi num drive-thru e pagou o lanche da pessoa que estava vindo atrás dele. E ele saiu dali, encostou o carro, e os estudos mostram que quando você faz algo por alguém, quando você faz algo bondoso por alguém, é liberada uma substância no seu corpo, a Marília pode me ajudar aqui, que é a mesma substância liberada na mulher quando ela está fazendo parto. A sensação de eu não sei nem definir, né? A ocitocina. Ah, garota. É nessas horas que o médico que faz toda a diferença, né? Demais, excelente. Então é liberado esse... É um hormônio, é? É isso mesmo. É o hormônio da ocitocina, e esse hormônio é liberado. A pessoa que está recebendo o serviço também libera isso. E a pessoa que está vendo o que aconteceu também libera. Então é uma onda de algo no homem, né? Algo humano ali, mas ao mesmo tempo é a essência de viver aquilo plenamente que Deus nos ensinou a fazer, que é servir uns aos outros, né? Então essa felicidade ela se completa no serviço, porque quando a gente olha para o exemplo de Cristo na cruz, que está servindo ao Deus na sua essência da plenitude da sua vontade, que inclusive, como você falou, Lia, ele disse assim: olha, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E que às vezes a gente talvez não queira fazer certas coisas, mas a gente faz porque é a vontade de Deus que precisa estar acima da gente. E quando a gente serve os outros, seja em qualquer momento for, a gente volta à essência daquilo pelo que nós fomos criados, que é obedecer à vontade do Pai. É difícil, né? É difícil porque assim, a palavra felicidade, ela vem na nossa essência, vem muito enraigada, assim, conectada com pra mim, né? Assim, é o eu, é o que eu quero, vai beneficiar a mim, né? Não vai me livrar da dor, né? E a cruz e a felicidade caminham, né? Aparentemente caminham no sentido completamente oposto. É tipo dizer assim: olha, Oswaldo, cara, leva assim umas 4 pedradas pra mim no meu lugar e tu vai sair muito feliz. Cara, como é que isso faz algum sentido lógico, né? E olha que eu tô falando de uma dor infinitamente menor do que Cristo sofreu na cruz, né? Então, assim, a felicidade tá, infelizmente, né, tá conectada no nosso subconsciente, o pra mim, né? E quando vem o Espírito Santo e traduz isso, calma aí, não é só para você não, vamos converter isso para outras pessoas, né? Vocês concordam? Sim, e é legal que quando você fala assim de traduzir, né? Como é que isso é traduzido na minha vida, né? Então, quando eu penso assim, a realidade da cruz com felicidade, então vem à minha mente graça, né? Ser agraciada. Então, assim, conhecer e viver os efeitos da cruz na minha vida, né? E aí trazendo para o lado pessoal de cada um mesmo, assim, do cristão que conhece, né? Trazendo para essa perspectiva, tá? Então eu aqui hoje, eu como cristão, como pecadora, perdoada, alcançada por essa mensagem. Então é a felicidade de conhecer e de viver o que é a graça de Deus,
né? Então, assim, eu sou pecadora, eu tenho os meus pecados, os meus erros, eu não sou merecedora de ter comunhão com Deus eterno, santo, criador, perfeito, maravilhoso, eu não tenho. Mas ele assume o meu lugar na cruz, sofre o meu castigo, morre a morte que seria minha, né? E faz essa reconciliação e me dá a possibilidade de conhecer a ele, de ter um relacionamento com ele, né? Então a palavra fala em Romanos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e carecem da glória de Deus, né? Então cabe a todos, né? Não existe uma pessoa que não peque, todos nós somos pecadores, né? Então é um presente, é uma graça muito grande a gente conhecer, né, essa mensagem da salvação e a gente saber, meu Deus do céu, eu tenho acesso ao Pai, eu tenho acesso a conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Eu acho lindo no momento da crucificação, o símbolo que acontece do véu ser rasgado, né? Então, antes de Jesus, a gente não tinha esse acesso ao Pai. Não existia, né? Nós somos pecadores, nós somos miseráveis, não tem como a gente ter comunicação. A gente precisava de alguém para intermediar isso, né? Isso, e agora a gente tem esse livre acesso. Exatamente. Né? Tinham os sacerdotes, né? Na época, então, todo um métier, todo um ritual e, assim, uma coisa totalmente longe da realidade simples, humilde e de meramente quem eu sou, né? Então, olha o que aconteceu no momento da crucificação. O véu do templo, que na época simbolizava o espaço que Deus estava, né? Deus estava ali, simbolicamente naquele espaço que era dentro do templo. Jesus morreu e aquele véu se rasgou. E abriu-se um caminho para nós, meros mortais, de entrar na presença de Deus. Então a palavra de Deus fala também, né? Que existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Então, olha que graça que Jesus fez esse papel de abrir esse canal, de abrir esse caminho, de ser o mediador de hoje nós podermos receber o Espírito Santo, orar, falar com Deus, conhecer a esse Deus maravilhoso através da palavra, através de vida de oração, né? Então, assim, é muita graça, é muita graça para nossa vida, né? Então, cara, isso é felicidade. Se você escutando isso, ouvindo isso, isso não gerar uma alegria no seu coração, uma felicidade, cara... Você tá mortinho. Mortinho, pode enterrar. É um amor mesmo que constrange, né? É como se tivesse Marília ter uma dívida de 32 trilhões de dólares, nunca que ela vai conseguir pagar. Chega uma pessoa e diz, tá aqui, paguei. Aí diz, não, mas o que é que eu faço? E aí, eu tenho que fazer o quê pra pagar essa dívida? Não, paguei, já tá pago, porque eu lhe amo. Exato. Você imagina, isso aí com dinheiro, né? Que é uma coisa material, mas imagina com a vida. O tanto que esse amor nos constrange, como a graça redentora de Cristo... ela é uma graça que preenche todo o nosso ser com esse sentimento mesmo de um amor constrangedor, né? Você fica assim, meu Deus, quem sou eu para ser tão amada por Jesus, né? É verdade. Quando você falou, Natan, assim, tá mortinho, né? Se não se empolgou. E é legal que, assim, na palavra fala, acho que é em Gálatas ou Efésios, que fala assim, que vocês estavam mortos e receberam vida com Cristo, né? Então, um dia eu ouvi essa mensagem e não vibrei. Não foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi essa mensagem e pá, vibrou e fez ressonância no meu coração e eu entendi a graça e eu recebi. Não foi, né? Então, assim, existe aquele agir do Espírito Santo também. Existe o conhecer, existe o saber. Caramba, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz é isso? Jesus fez isso, Jesus abriu um caminho, Jesus morreu pelos meus pecados, eu posso ter acesso a Deus. Então, existe o conhecer. A palavra fala também que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, tem que ter a pregação da mensagem, ok, deixa eu entender. Deixa eu procurar saber o que é que fala aí a palavra de Deus e Bíblia e Jesus e mensagem da cruz, né? Mas existe também um momento... E aí, muitas vezes, é a ação do Espírito Santo que às vezes não cabe a nós entender exatamente por que foi hoje e por que não foi ontem. Por que na primeira vez que eu escutei não instalou? Por que não faz sentido nenhum? Por que... Aí tem coisa que não dá pra gente explicar, né? Mas assim,
até para gerar uma tranquilidade para alguém que talvez esteja escutando, tipo, ok, tô escutando, e aí, não gerou... Não bateu ainda. Não bateu ainda. É legal o que vocês estão falando, mas... Exatamente. Então, assim, teve esse dia que não bateu para mim também, né? Então, assim, e Deus, na sua misericórdia, a palavra fala que o Espírito Santo, ele convence da justiça, do pecado e do juízo, né? Então, essa obra de convencimento é dele também. Tudo que nós temos de bom, até a nossa própria fé, é um dom de Deus, né? O que rola muito, que eu vejo, assim, né, e na cabeça da galera, e dos jovens de hoje em dia, dos adolescentes, e das pessoas em geral, é essa dificuldade de aceitar verdades que não tem todas as explicações. Assim... E, cara, eu acho que é genial, assim, quando a gente olha pra história da Bíblia, que a gente precisa de ter fé pra acreditar nas coisas. Porque tem uma hora, cara, que sem fé a gente não vai conseguir, porque não cabe na mente humana. É tipo assim, a mente humana vai até aqui. Aqui vai todas as explicações, a ciência prova, aqui a capacidade de interpretação humana chega até aqui, mas daqui pra cá, só com fé, meu amigo. Só dá com fé. Então, assim, você tem que entrar nesse local para entregar as coisas com fé. Porque senão você nunca vai perceber exatamente aquilo que Deus está querendo fazer, falar, transformar, mudar, te convencer. A gente precisa desse elemento fé na nossa vida para chegar em um lugar que a gente não alcança humanamente falando, né? Mas aí a gente falou... Só complementar um pontinho que eu compartilho em alguns momentos com amigos, assim, que na minha caminhada chegou um ponto que eu intencionalmente, orando e conversando com Deus, disse assim: Deus, eu quero ser amigo de não ter a resposta. Eu quero que não ter uma resposta sobre qualquer coisa que seja que eu venha me perguntar, qualquer passo que eu tenha dado. Se eu não tiver a resposta, eu vou ficar de boa? Deus, se o Senhor não quiser me dar a resposta nisso aqui, eu quero que isso seja uma coisa tranquila. Quando o Senhor quiser me dar uma resposta, o Senhor dá. Mas se o Senhor não quiser, que eu fique de boa também. Então, assim, foi um exercício que, nossa, assim, confesso que ainda tem... Deus, a respostinha, né? E tá, coisinha ali. Mas foi uma coisa que eu... e foi me dando uma paz, assim, de praticar. E assim, era automático. Acontecia alguma coisa na minha vida. Isso aconteceu por causa disso. Opa, parei que eu tenho que estar alerta de... Eu não preciso estar sempre buscando uma resposta. Se isso aconteceu, Cristo está nas tuas mãos. Pai, se for da tua vontade, me dá. Se não for, que eu continue seguindo meu caminho de boa. Nathan, tem um texto que eu gosto muito, que Deus falou muito ao meu coração, exatamente nesse tipo de coisa, assim, cara, cadê a resposta? Cadê o sentido disso tudo, né? E tá lá em Filipenses capítulo 4, no verso 6. Olha só como é interessante a construção do que o texto diz. Primeiro ele diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, começa por aí. Para esse coração que precisa de respostas, precisa de sentido, precisa, né? Aí ele disse, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com coração e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu acho massa esse coração e mente, assim, porque geralmente é o que a gente fica atribulado, o coração, né? E a nossa mente fica inquieta. Mas quando eu li esse texto, assim, Deus falou muito claro para mim, assim, cara, em muitas coisas você precisa de entendimento e eu vou te dar. Em algumas coisas eu vou fazer e eu vou explicar por que eu estou fazendo. Ou eu não vou fazer e vou explicar por que eu não estou fazendo. Mas em muitas delas, você não precisa de entendimento, você precisa de paz. Nossa. Sabe? Eu não preciso te explicar o porquê que eu não estou fazendo. Porque o que eu estou fazendo e se eu explico, eu sou muito gracioso para explicar. Mas uma coisa eu te garanto, eu não vou te deixar na mão. Você não pode ter explicações, mas paz eu vou trazer. Então são coisas que acontecem na vida diante
e talvez entrando no ponto final do fracasso, quando a gente falou sobre fracasso, é exatamente quando a gente olha para as coisas e diz assim, mas por quê? Porque me dá uma explicação, não me dá uma explicação. E em muitos momentos, o que eu peço para Deus é paz, sabe? Porque é difícil entender. É difícil entender quando a gente perde alguém que a gente ama muito, né? Ou uma coisa que a gente batalhou tanto para ter e perdeu. Então, é difícil de entender. Mas, cara, a paz que excede todo entendimento alcançará os nossos corações e as nossas mentes, né? Eu acho legal que a gente olhando para tudo isso que vocês estão falando, no fundo, é uma questão de humildade. De abrir mão de tipo, eu tenho que estar entendendo tudo, eu tenho que estar no controle de tudo, tem que estar tudo aqui no meu conhecimento, no meu plano, na minha agenda, no meu, né? Existe uma arrogância no nosso coração, eu me vejo assim, né? Quando eu tô nessa posição. Então, assim, dá uma leveza, realmente. É uma humildade, tipo assim, recolho-me a minha insignificância, nem tudo eu vou ter as respostas, nem tudo eu vou saber. E essa é a realidade, né? E vai ser assim na vida mesmo. Eu posso encarar isso com angústia, com eu preciso saber, ou então com paz, humildade, né? Então, e essa paz que excede o entendimento em dois sentidos aí, né? No sentido de, tipo, você não tem esse entendimento e tenha paz com isso. E uma paz que eu não consigo explicar por quê, né? Eu acho genial, porque, cara, às vezes as pessoas olham pra gente que busca essa vida com Cristo. Eu gosto dessa expressão, né? Não só que tem, mas que buscam, porque isso é constante na nossa vida, né? Cara, às vezes as pessoas entram numa paranoia olhando pra gente diante de certas situações que as pessoas às vezes estão passando junto com a gente. Eu lembro na minha época do 3º ano, a galera enlouquecendo assim e tal, e eu constantemente naquele sentimento, Deus, vai cuidando de mim aqui, vai, sabe? E as, cara, como é que tu não tá ansioso? Como é que tu não tá conseguindo se concentrar e tudo? Eu lembro que quando meu pai faleceu em 2010, as pessoas, tipo assim, cara, como é que tu não perdeu o chão da tua vida e tal? Eu disse, cara, eu não sei te explicar, mas... Eu lembro exatamente do dia, eu tava contigo. A paz de Deus tomou conta do meu coração, eu não sei te explicar. Eu talvez até quisesse estar sentindo mais dor, né? Mas eu não consigo explicar. A paz de Deus tomou conta do meu coração. E quando a gente fala sobre o fracasso, eu vejo, cara, também na cruz a gente entendendo isso. A paz de Deus tomou conta do coração de Cristo, sabe? Talvez ele olhava para o povo, alguns chorando, os discípulos mais próximos ali, a sua mãe, algumas pessoas que sabiam quem ele era, outros ali envergonhados por ter não acreditado e agora vendo ele morrendo ali acreditavam, outros nem aí. A mentalidade de Cristo, talvez olhando para essa realidade toda, encontrou uma paz em Deus. Ele é o príncipe da paz, né? Ele é o príncipe da paz. Então, assim, a paz de Deus tomou conta do coração de Cristo por estar cumprindo aquilo que Deus queria. E diante dos fracassos da nossa vida, a paz de Deus tem que tomar conta do coração da gente. Senão a gente enlouquece, cara. A gente enlouquece. Por quê? Porque a gente não vai vencer sempre, não vai ganhar sempre. A gente já falou sobre isso no outro episódio. O que eu acho mais bacana quando Cristo falou, olha, no mundo teria aflições. Não é, olha, tipo assim, talvez vocês tenham, talvez vocês não tenham. No mundo você vai ter fracasso, né? Aceitar a certeza que o fracasso faz parte da caminhada. Como é o lance que ela fala? Aceita, querida, né? Tipo, aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. É tipo isso, cara. Assim, não é se um dia não. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A gente tá falando ao mesmo tempo de uma fala de Jesus que envolve fracasso, mas envolve vitória, sabe? Então, tipo assim, enquanto você estiver nesse mundo, você vai ser um fracassado, porque você vai perder em muitas coisas e vai sofrer com as suas percas. Mas tem calma, porque eu venci. A gente falou aquilo, né? Tipo assim, no Evangelho é o único lugar que não depende do nosso potencial e do nosso resultado para alcançar aquilo que a gente mais precisa, porque Cristo já nos deu, né? O fracasso do pecado, né? Exatamente. O momento da cruz foi o fracasso do pecado. Exatamente. Se tem um fracasso na cruz, é o fracasso do pecado e da morte. Cara, que momento incrível isso aí. A gente
Quando eu estava lá no começo, tentando pensar sobre temas, né? E que fosse uma parada assim, atual, uma parada relevante, né? Assim, que aspectos a gente vai pegar da nossa vida, né? Porque, assim, é louco como o evangelho, ele tá assim... Não tem como você imaginar uma vida, né? Uma vida que faça sentido, passando por isso que a gente falou, passando pelo conceito do sucesso, passando pelo o que é felicidade, que todo mundo quer felicidade, todo mundo trabalha e caminha para ter sucessos em área da vida. Todo mundo passa por momentos de fracasso, momentos de dor, e vem o evangelho e diz: calma, eu vou clarear isso tudo, eu vou te dar esperança, eu vou preencher, né? Eu vou preencher esse espaço que está em completo caos dentro do teu coração, do meu coração, né? E vou trazer um sentido para tudo isso. Assim, eu tô aqui muito feliz de poder estar fazendo parte desse momento e estar ouvindo vocês, porque assim, tudo que está sendo dito, eu tô pegando assim, meu Deus, como eu preciso conhecer mais de ti, como eu preciso entender mais isso, que são coisas que a gente entende racionalmente. Se você já faz parte de uma igreja, com certeza já ouviu isso, mas não adianta. Isso a gente tem que estar ouvindo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, para poder preencher, né? Como você falou, o racional e o emocional. Porque senão vira uma história bonita, uma história bacana, um livro legal, beleza? Mas não é isso, é muito mais, né? Bom, a gente vai chegando, a gente tá chegando aqui no fim, e agora aquele fechamento... Aquela cereja do bolo. Cereja do bolo, bem rapidinho, 1 minutinho para cada um falar, fazer o seu fechamento daquilo que a gente conversou hoje. Lia, por favor. Então, para o meu fechamento, eu trouxe uma frase do pastor Emílio Garofalo que resume nesses 4 episódios, que é: o evangelho mostra justamente que de aparentes derrotas vêm as maiores vitórias, que da humilhação, da derrota e da injustiça surgem a justiça, a beleza e a glória do evangelho. Então, fique aí com essa frase. Você que não sentiu esse amor constrangedor, a gente só ama quem a gente conhece. Então, conheçam Jesus, procurem ler a palavra. Indico para quem nunca leu, ou quem já leu e já faz tempo que não dá uma lida, lê João, que lá vai ter a vida de Jesus, vai ter como esse amor realmente nos constrange. Faça parte de um pequeno grupo, né? Também é muito importante. Caminhe Boa. com pessoas que têm o mesmo objetivo de você, que é caminhar com Cristo. Então, esse é o meu recado de hoje, com a tarefa de casa, de quem não tem PG, procurar um PG. E quem não leu João, lê João. Pessoa, Natanzinho, aquele jabazinho, como a pessoa encontra um pequeno grupo escutando nosso podcast. Vou dar o jabá aqui, né? Se você entende que esse é um assunto complicado, um assunto que tá dentro do seu coração, quer entender se isso é Deus dizendo para você: meu filho, tem coisa boa. Vou lhe fazer uma proposta, certo? Caminhe com pessoas, mas como que eu caminho? Dentro de um pequeno grupo. Grupo de pessoas que vão caminhar, ler a Bíblia, estudar, compartilhar problemas do dia a dia, mazelas, alegrias, sucessos, felicidades e fracassos. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aqui, a nossa igreja, IP Nova Jerusalém, tem vários pequenos grupos, certo? Vários dias da semana, de várias faixas etárias diferentes. Então, convido você, se você quer participar, vai no nosso Instagram, IP Nova Jerusalém, diz lá: olha, ouvi o podcast Casa e preciso de um PG. E a gente vai arranjar um PG para você, certo? Tem PG presencial, tem PG online. Se não tiver, a gente cria. A gente vai fazendo de um jeito que você caminhe e possa caminhar de um jeito bacana, massa, sem ser uma doidinhagem por aí. Esse é um caminho bom, é o pequeno grupo. Ei, Nathan, deixa eu só finalizar aqui. Por favor. Deixar um resuminho pra minha amiga Madalena, que gosta de fazer os resuminhos do podcast. Mandar um alô pra Madá. Oi. Então, eu fiz um resuminho aqui de que o sucesso é negar-se a si mesmo, na cruz, né? Felicidade é viver pra glória de Deus. E o fracasso foi o fracasso do pecado. Então,
Só pra fechar aí Muito com bem, chave. Muito bem. Mari. Show. Massa. Pra finalizar, eu queria trazer uma ideia que tem nesse livro aqui muito bom. Mostra ali pras câmeras. Ai, Vamos. gente, eu tô desacostumada com as câmeras, eu quase não olhei pra lá. É o Discipulado, do Bonhoeffer. Desculpa se não é assim que pronuncia os dois nomes. O nome e o sobrenome do cara é difícil, mas o livro é muito bom. E aí, ele traz uma ideia no capítulo que fala sobre cruz, que é assim: submeter-se à cruz é tomar o fardo de Jesus, que é leve. É aceitar o senhorio dele sobre a nossa vida e encontrar a felicidade na cruz. Então, assim, trazendo isso para nossa vida e para essa parte mais prática, tipo assim, tá, o que é que eu posso fazer para encontrar essa felicidade, para viver mais isso, para isso estar mais alinhado com a realidade da minha vida, né? Então, é isso. É estar com pessoas e querer conhecer mais, que estão no mesmo caminho, é caminhar em pequeno grupo, é estar na igreja, é conhecer mais da palavra, né? E como Jesus fala, ele é o caminho, a verdade e a vida. É um caminho, é seguir, né? É Tem uma todos os direção, dias. né? Tem uma direção, tem uma vida daqui pra frente maravilhosa, né? De conhecer a esse Cristo, de conhecer mais a Deus. E como isso é riquíssimo quando a gente faz no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Que são pessoas que estão nessa mesma caminhada. Massa. Pastor Oswaldo. Cara, eu tava pensando aqui e acho que o meu desejo pra galera que tá escutando a gente e vendo também é que tivesse a mesma experiência que Tomé teve depois que Cristo ressuscitou, né? E a gente fica dizendo aquela história, só acredito que eu sou que nem São Tomé, só acredito vendo, né? E Tomé foi esse cara que pediu pra tocar em Jesus pra saber se realmente era ele ali. Mas algo tremendo acontece, né? Porque Jesus fala, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Tomé sabia disso porque era um discípulo de Jesus e já tinha escutado isso. E pode ser que as pessoas já tenham escutado várias vezes a respeito desse Cristo. Pareça assim um pouco verdade e tal, não. E as pessoas ainda mesmo assim contestem. Diga assim, Cristo, se tu é mesmo filho de Deus, deixa eu tocar em ti. E Cristo é muito gracioso, né? E deixa ser tocado. Mas algo acontece quando Tomé toca em Jesus. Ele ali entra em um momento de olhar para Cristo e ter certeza absoluta, tanto que ele declara que Cristo é o Filho de Deus. Ele se prostra. Mas por que isso acontece? Porque Tomé sabe que se ele tocar em Jesus e ali for Jesus de verdade, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Não pode ser mais a mesma. Porque aquilo que o Filho de Deus disse que faria, ele fez. E o processo de transformação de todas as coisas aconteceria na ressurreição de Cristo. Então, por que eu estou dizendo isso? Se você já escutou a mensagem da cruz e você talvez seja tão cético quanto Tomé era, peça para tocar, peça para se relacionar. Cristo vai deixar. Agora, quando você tocar nele e você tiver certeza que é ele, a sua vida não pode ser mais a mesma. A nossa vida não pode ser mais a mesma depois que a gente entende a mensagem da cruz e entende o quanto real e verdadeira ela é. Amém? Amém. Natanzinho? Galera, mais um episódio concluído. Obrigado às meninas, mais uma vez, que trouxeram aquele elemento que só elas podiam trazer, né? E se você chegou até aqui, pedir carinhosamente, compartilhe com uma pessoa que seja, né? Que essa mensagem que foi dita aqui possa ser compartilhada, tá bom? E outros episódios virão, outros temas vão ser trabalhados, convidados novos vão vir, né? E queremos, mais uma vez, vou enfatizar, queremos ouvir você, manda uma mensagem pra gente no Instagram, IP Nova Jerusalém. Cara, queria ouvir isso, gostei disso aqui, vamos construir isso junto. E que ao longo desses 4 episódios, né, passando sucesso, felicidade, fracasso e a cruz, que você possa meditar isso, que Deus possa estar tocando a sua vida. Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau.